Pronto, meus amores, bom dia para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. A live está sendo gravada, viu? Vocês terão acesso depois da gravação para assistir de novo, ou caso aconteça alguma coisa também, vocês podem, né, estar tendo essa aula disponibilizada para vocês. O que nós vamos falar hoje, vidas? Hoje nós vamos falar a respeito de português 1 e nós vamos passar por tudo, tá? Então, vou até pedir para vocês, assim, para a gente dar uma controladinha no chat. Não podem usar o chat, tá? O chat vai ficar para vocês, vocês podem usar, só que eu acho que quando o assunto é o primeiro vestibular oficial do PISM de vocês, ou seja, vocês ficam um pouquinho mais ansiosos. Então, nós vamos passar por tudo. Nós vamos passar por todo o edital, os gêneros textuais que mais caem, nós vamos passar, né, pela base da interpretação, pela compreensão, vamos falar sobre cada pedacinho desse edital que vai ser cobrado para vocês, porque senão vocês vão acumular uma ansiedade. E acumulando essa ansiedade, de vez em quando respondendo algo mais assim, né, de forma antecipada, na hora que a gente chegar em outro conteúdo, a gente não está processando a outra informação. Então, vocês podem, né, utilizar o chat, perguntar tudo direitinho, e se vocês que fizeram uma pergunta que eu ainda não respondi, vocês podem mandar de novo, que eu vou respondendo vocês, tá? Mas hoje, o intuito é justamente esse, passar por todo o edital de português para vocês, inclusive porque é um edital novo, explicando para vocês o que mudou, por que mudou, qual que é o perfil da prova do PISM, e nós vamos ainda nos concentrar naquele ponto que as pessoas, sim, também estarei nas projeções de vocês, né? Ainda a gente vai falar daqueles pontos que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade. E quais são esses pontos que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade? As questões abertas da prova do PISM. Então, hoje nós estamos aqui para entregar o ouro para vocês mesmos, né? Justamente pensando em democratizar esse ensino, justamente porque a prova está chegando. Então, vocês vão já conseguir fazer em 1h20, 1h20 de prova de aula, tá? Então, a gente vai passar por todo o edital, mas a gente vai se concentrar especialmente nas questões discursivas, porque elas valem 5 pontos, elas têm um peso maior, e eu sei que são nessas questões abertas que vocês têm um pouquinho mais de dificuldade, têm um pouquinho mais de medo, e a gente vai dominar essas questões também, tá? Então, vidas, a primeira coisa que a gente, claro, tem que falar com vocês, porque é muito importante falar com vocês, porque eu estou aqui hoje, né, como professora do Mago do PISM, e esse curso, né, maravilhoso, e hoje nós somos número 1 no Brasil. Ah, professora, mas isso aí é papo, né, das pessoas, de que todo curso é isso, né, de que é o número 1 do Brasil, é o número 1 do Brasil, mas por que vocês falam que vocês são o número 1 do Brasil? Porque, vidas, nós somos o único curso de pré-vestibular que aprovou 20% das pessoas na mesma universidade. Ou seja, 20% dos alunos que estão lá hoje em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, se prepararam com a gente. 20% da universidade. Vocês têm noção do que é isso, Vidas? De 20% dessas pessoas, né, que estão lá, que elas fizeram um curso com a gente. Então, isso por si só é muito expressivo, isso por si só é muito importante, e eu sempre me assusto de uma forma positiva, e esse ano tenho certeza que essa porcentagem vai ser ainda maior. E por falar em preparo, eu organizei para vocês uma lista incrível de exercícios, para vocês conseguirem, né, ali, praticar com base em tudo que nós vamos falar hoje. E para conseguir, para ter acesso a essa lista de exercício, é só postar um story dessa aula, marcando o Mago do PISM. Aí vocês vão receber essa listinha de exercício, beleza? Então, se preparem aí para tirar o printzinho da aula, para marcar o perfil do Mago, que é @Mago do PISM, para vocês ainda receberem essa lista de exercícios. Ok? Prof, se não colocar uma resposta elaborada na pergunta, perde ponto? Amor, depende do que a gente fala de resposta elaborada. A prova do PISM é uma prova mais objetiva. Então, eles vão considerar se você respondeu o que foi perguntado. Assim, respondeu o que a gente perguntou? E aí sim, tá? Tiraram o printzinho de vocês? Sim? Ok? De nada, princesa, mas a gente vai passar por aqui um pouquinho. A gente vai passar, né? Pouquinho. Porque quando eu postei, o Mago não me respondeu até agora. Ele vai mandar tudo junto? Amor, pode ser que sim, porque são muitas pessoas, né? São muitas pessoas. Mas caso não te mande, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu vejo isso bonitinho para você, tá? Eu dou uma olhadinha para você. Show? Sim? Então, vidas, já apresentei um pouquinho do curso para vocês, agora eu vou me apresentar para vocês. Algumas pessoas eu tenho o privilégio de conhecer, outras ainda não tive, né? Oportunidade de conhecer. Então, prazer, meu nome é
Sou professora de português, de literatura e de redação aqui no Mago do Pisme. E, Vida, sou formada pela Universidade Federal de Viçosa, também tenho mestrado pela Universidade Federal de Viçosa, tenho graduação sanduíche, que significa que metade da minha formação também foi feita em Portugal. Tenho uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, considerada uma das melhores universidades também, né, da área do mundo. Eu tenho a medalha Arthur Bernardes como desempenho acadêmico, melhor desempenho acadêmico do Centro de Ciências Humanas, quando eu me formei, e tudo isso a gente vai conseguir organizar esses conhecimentos todos, né, essa minha trajetória toda, para ensinar vocês, para a gente construir esse perfil de prova, e eu tenho certeza que vocês vão chegar ali e vão arrasar, e vão olhar para essa prova e falar assim, eu sabia fazer inteirinha, né? Eu sabia, já conhecia esse perfil de prova, eu vou saber dominar essa prova, e que venha o PISM 2, e que venha, né, a nossa aprovação. E quem quiser também, quem se interessar pelo nosso trabalho, eu tenho um Instagram profissional também, gente, que é lets.redação, tem o C cedilha, e aí nós temos ali informações importantes a respeito da redação do Enem. Eu também tenho um curso voltado para a redação do Enem, e é importante a gente ter, por exemplo, esse perfil de democratização, porque tem 5 anos que eu sou corretora oficial da prova do Enem, né? No caso da redação. Então, todo ano surge um monte de respeito da redação. Ai, porque descobri que agora não pode mais detalhar o agente. Ai, porque me falaram que tal repertório vai ser penalizado, ser usado porque é repertório de bolso. Mas, meu Deus do céu, o que o INEP considera como repertório de bolso? Ah, me falaram tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a gente tem tanta informação desencontrada, tem tanta informação incorreta a respeito da redação. Então, eu sempre estou ali para falar para vocês exatamente o que se passa nessa correção, exatamente o que se passa dentro da estrutura da redação, tá? Então, quem quiser seguir, vai ser muito bem-vindo. Então, quem também tem interesse no nosso curso, que vai começar em março do ano que vem, nós temos 2 aulas por semana, são aulas ao vivo, elas são gravadinhas também, online, para vocês assistirem quando quiserem, onde vocês estiverem. Nós temos material autoral também disponível de forma gratuita, nós temos uma monitoria por semana, e uma produção por semana corrigida por 2 especialistas da área, ou seja, por 2 corretoras oficiais. O valor do curso é de R$ 180 por mês, mas alunos do Mago têm desconto, tem 10% de desconto. A mensalidade sai em R$ 162 por mês, por 2 aulas, uma monitoria, uma produção por semana, né? E no finalzinho do ano nós dobramos as aulas, dobramos as monitorias, temos acesso a psicólogos, e, claro, vocês têm suporte também no WhatsApp, eles falam diretamente comigo, tá? Você acha que vão começar a treinar no primeiro ano? Meu bem, tudo vai depender do nosso grau de dificuldade. Eu acho que quanto mais cedo a gente começar, mais fácil fica, melhor fica, né? Porque a redação a gente sabe que é ela que vai, no caso do Enem, ser um fator de aprovação, porque ela sozinha vale 1.000 pontos. É muito difícil a gente conseguir, por conta da TRI, né, alcançar mais de 800 pontos, 850 pontos, por exemplo, em linguagens, em ciências da natureza, né, em ciências humanas, em matemática, etc. Mas é super possível, a estrutura básica, conseguir acima de 880 na redação. Então, é ela que vai colocar a nossa nota de corte lá em cima, ok? Sim? Então, sejam muito bem-vindos. E o que nós vamos fazer hoje, gente? Hoje nós vamos passar pelo edital, vamos fazer os principais pontos desse edital, as principais mudanças, o que será cobrado, como será cobrado. Vamos falar sobre compreensão e interpretação. Antes da aula, vocês estavam me perguntando, né? Professora, qual que é a principal matéria que cai na prova do PISM, né? Será que é figuras de linguagens? Será que é interpretação? E, gente, a principal matéria disparada, assim, quase 100% da prova, no PISM 1, acaba sendo 100% da prova, né? Que vai aparecer para vocês ali é a matéria de compreensão textual. É isso aqui, ó. É isso que vai aparecer na prova de vocês, ou seja, na prova inteira de vocês, tanto de português quanto de literatura. E depois a gente vai dar uma olhadinha nas questões discursivas e trabalhar com essa base inteira das questões discursivas. Beleza? Entendido até aqui? Sim? E, gente, quando a gente fala desse edital, né? Quando a gente fala desse edital, a primeira coisa que a gente faz, antes de fazer qualquer prova, vou fazer uma prova do PIS, do Enem, da FUVEST, de IF, de Colune, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha no edital. Por quê? Porque é esse edital que vai falar com a gente, vou fazer questões com vocês, ok? Vou fazer questões com vocês.
Professora, o que é exatamente a matéria de literatura do PISM? Tem um recorte muito específico, amor. Vai cair negritude, vai cair, por exemplo, né, Craveirinha, Noema de Souza, mas essa parte, Bruno, vai passar com vocês. Eles terão acesso. Tá? Mas depois eu posso tirar uns minutinhos para explicar essa base para vocês também, porque vai ser a mesma base do português, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha no edital. Por que dar uma olhadinha no edital? Porque vai ser esse edital que vai desenhar a prova para a gente, que vai falar exatamente o que o PISM vai cobrar e a gente já consegue perceber o que ele quer com esses conteúdos. Então, até coloquei para vocês aqui os campos de atuação, né? Como assim os campos de atuação? Porque a prova do PISM, gente, no português, vai trabalhar com campos de atuação, ou seja, basicamente vai colocar as tipologias textuais com textos ali e o que eles vão fazer com esses textos. Então, nós temos aqui, ó, né, o campo de atuação da vida pessoal, o campo de atuação da vida pública, nós temos o campo de atuação jornalístico e midiático, o campo de atuação estudo e pesquisa, e nós temos o campo de atuação artístico e professora, mas eu estou vendo ali que são muitas possibilidades de gêneros textuais, né? Que o PISM vai colocando ali algumas habilidades específicas, mas é muita coisa. Gente, parece muita coisa, mas na verdade não é. Em suma, eu até resumi para vocês, eu simplifiquei para vocês aqui, ó. Tá? Eu acabei até simplificando para vocês porque é muito mais fácil do que parece. Então, em relação ao campo de atuação vida pessoal, o que o PISM está querendo fazer? O que ele vai fazer, na verdade, né? São textos que falam de vivências, de identidades, de sentimentos, ou seja, são textos focados na primeira pessoa. São relatos de opinião, né? Relatos de opinião, relatos de experiência, são depoimentos, são perfis na internet, são diários, por exemplo, ou seja, são textos que vão focar ali nas experiências pessoais, tá? Função emotiva, a função emotiva, no caso, as funções da linguagem não aparecem na prova do PISM. Não estão dentro do nosso edital, tá? Então, é muito mais fácil do que parece. O PISM está falando o seguinte, que ele pode colocar, por exemplo, até aproveitando uma deixa do edital de vocês de literatura, ele pode colocar um trechinho do diário de Carolina Maria de Jesus, porque é um diário. Né, o quarto de despejo, diário de uma favelada. Ele pode colocar um fragmento, por exemplo, desse texto, né, desse diário, que vai falar das vivências dela, para perguntar sobre a linguagem, para perguntar a respeito da desigualdade social, o que ela passa, por que ela passa, como que ela fala sobre aquelas vivências, se são todo mundo que passa, né, que tem aquelas vivências, entende? Então, é muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo. E nós temos aqui a vida pública, que vai falar sobre as práticas sociais, debates, opiniões, as participações cidadãs. Então, pode ter, por exemplo, ali deixa eu pegar uma sugestão de gênero bem, assim, assertiva para vocês. A gente pode ter um projetinho de lei, como já apareceu. A gente pode ter uma reportagem falando de alguma mudança na nossa sociedade, porque nós precisamos de uma certa mudança na nossa sociedade. Nós temos jornalístico e midiático, e o PISM, gente, aqui, no jornalístico e midiático, ele até coloca um asterisco que é muito importante para a gente, tá? Que é muito importante, que é o seguinte, ele fala assim, quando o assunto é jornal, quando o assunto é mídia, essas notícias, elas são publicadas, elas são vinculadas de formas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Que viu aquela notícia que foi, assim, amplamente divulgada, de uma menina, de uma estudante da USP, que ela desviou quase R$ 1 milhão do fundo da formatura para a conta dela? Vocês viram isso? Que ela estava lá, ou seja, ela é estudante da USP, né, de medicina ainda, e ela fazia parte da coordenação de formatura, e a guria desviou quase R$ 1 milhão para a conta dela. Os jornais, meus amores, em massa, assim, vários. Só teve apenas um, que colocou o termo correto. Mas praticamente todos os jornais do Brasil colocaram, né? Jovem desviou quase R$ 1 milhão. Conheça a menina prodígio, que desviou quase R$ 1 milhão do fundo de formatura para a conta dela. Conheça a menina prodígio sem amigos, tadinha da coitada, né? Que não tinha uma amiga para bater, colocar a mãozinha no ombro dela e falar assim, amor,
Não pode desviar R$ 1 milhão para sua conta. Então, por que, gente, que os jornais colocaram esses termos? Que ela desviou. Porque se você pega um dinheiro que não é seu e você coloca esse dinheiro na sua conta, isso tem nome. E que nome que isso tem? É roubo. É roubo. É roubo. Pura e simplesmente. Mas por quê? Que os jornais colocaram que ela desviou. Que ela desviou. Para atenuar a situação. Para suavizar a situação. Para aliviar o lado dela. Então, quem é essa menina? É uma menina de classe média alta, uma menina branca, uma menina, né? Então, isso, olha só quanta coisa o PISM poderia cobrar. É uma questão carinho do PISM. Então, quando a gente fala sobre mídia, são essas manipulações. E agora nós temos pessoas, a gente pode até pensar no próprio Diário de Carolina, nós temos pessoas que, às vezes, elas precisam, né, furtar para sobreviver, porque elas estão em situação de fome, e aí como que aparecem nos jornais? Como é que isso é estampado no jornal? Apesar da lei falar que a gente não pode prender pessoas que roubam, né, apenas, né, para comer, para alimentação, porque está em situação de vulnerabilidade extrema, como roubo. Como roubo. E aí vai aparecer, pá, roubo, tá? Esse exemplo do quarto de despejo, tá mais para a vida pessoal do que do artístico literário, são coisas diferentes. O PISM pode usar, meu amor, textos literários dentro do campo de vida pessoal, tá? O artístico e literário não são apenas textos, por exemplo, como poesia, crônicas, contos, textos de veia literária. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com textos que têm uma linguagem poética, uma linguagem literária. Mas nós temos textos literários que também estão dentro da vida pública, que vão gerar um debate. Por exemplo, já caiu na prova do PISM um poema da Conceição Evaristo que se chama Vamos nos Aquilombar, né? E aí nós temos ali um poema, e é um poema argumentativo. É um poema que está trazendo ali uma discussão cidadã, um debate, está falando, mobilizando uma prática social de criar uma resistência. Então, tudo vai depender desse objetivo do texto, entende? Então, como é um texto que vai falar a respeito, né? Que vai falar a respeito de uma vivência, aí nós estamos falando ali, bonitinho, da vida pessoal também, tá? Texto midiático também pode ser de vida pública, né? A questão do ponto midiático ali, né, do campo midiático, é que o PISM está falando com a gente que a gente tem que ser capaz de identificar a manipulação e a parcialidade em jornais. Ok? Como assim a manipulação e a parcialidade em jornais? Existem discursos neutros, Vidas? Existe discursos neutros? Qualquer notícia neutra? Qualquer texto neutro? Não. Não, professora, nenhumzinho? Nenhum? Não. Por quê? Porque nós somos pessoas, sujeitos sociais, Vidas. Então, tudo que eu escrevo, eu posso apenas trazer assim, eu vou só falar que está tendo um surto de dengue em Viçosa. Mas se eu colocar que, infelizmente, está tendo um surto de dengue em Viçosa, só porque eu trouxe essa palavra, infelizmente, já coloca meu posicionamento ali. Que eu estou falando que, olha, que coisa ruim, né, gente? Surto de dengue. Então, já tem algo meu ali. Já tem uma parcialidade ali. Mesmo que não seja, pá, escrachada, fiz do texto, sempre tem. Sempre tem. Em maior ou menor grau, né? Sempre tem. Sempre tem. Para tudo, gente, para tudo. Ok? Pode cair Conceição Lima nesse PISM? Vidas, tem a prova de português e tem a prova de literatura, tá? Pode sim cair Conceição Lima na prova de literatura, porque está dentro do edital de vocês. Está dentro do edital de vocês. Ok? Você acha que é bom dar uma olhada geral nas características dos gêneros que podem cair para a prova? Amor, é importante a gente saber as características, mas, por exemplo, estudar os gêneros não ajuda muito. Por quê? É aquilo que eu até conversei há pouco com vocês. Tem uma crônica, vamos supor que você fale assim, nossa, se cair depoimento, ou se cair, por exemplo, relato, vai ser vida pessoal. Está lá no vida pessoal. E, de repente, vai cair um relato para falar sobre a mídia. Como que uma informação ela pode ser manipulada. Como que ela pode ser, né,
como eu posso dizer, manipulada mesmo, como que ela pode ser reformulada através dessa mídia, né? Mas não se preocupem, porque o PISM não vai cobrar assim. Não vai trazer, por exemplo, uma crônica, ou um depoimento, uma reportagem e falar assim, de qual campo é? Vidas, qual campo que é? Pessoal, como é que é? Não vai ser assim. O PISM não cobra assim, tá? O PISM está muito mais interessado em saber, ele vai te dar essa informação, ele vai te dar o texto, e ele está muito mais interessado em saber assim. Você consegue identificar o tema desse texto? Você consegue identificar o objetivo desse texto? Você consegue identificar, por exemplo, por que esse texto ele foi produzido? A importância desse texto? É isso. Mas eu vou mostrar para vocês com exemplos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, ok? Daqui a pouquinho. Amor, responderam aqui no chat para vocês. Eles têm 1h30 de prova para vocês saírem, assim, no mínimo, vocês têm que ficar 1h30 ali, tá? E no máximo 4h30 de prova. Tá bom? Certinho? E nós temos depois o estudo e pesquisa, que vai trazer, que o nosso PIS me adora, que é basicamente para trazer para a gente textos científicos ou de divulgação para falar de assuntos que são assuntos relevantes, assuntos importantes para a gente, e o artístico e literário, que o PISM também gosta muito, para trazer, por exemplo, outros gêneros textuais que tenham, por exemplo, 2 tipos de linguagens. Por exemplo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Como assim, professora? Linguagem verbal e a linguagem não verbal. Todo mundo entende, gente, que quando eu falo linguagem verbal é tudo que está escrito, e linguagem não verbal são as imagens, símbolos, aquilo que não parte da linguagem escrita. Então, é o jeitinho do PISM de virar e falar assim, ó, pode cair tirinha, pode cair post, que eles adoram, pode cair meme, que está no edital, pode cair charge, é isso. É isso. Ai, professora, eu vou fazer o quê? Analisando uma charge. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que a gente pode fazer, o que o PISM gosta de cobrar nessas questões, tá? Todo mundo entendeu até aqui, amores? Até aqui tá tudo bem? Sim? Então, resumindo isso aqui, gente, o PISM colocou os campos de atuação para virar para a gente falar assim, olha, no edital antigo que a gente tinha, só caía 2 tipos de textos para vocês. No PISM 1 só caía narrativa e textos injuntivos. Só cai isso aqui. E agora é uma forma do PIS me virar e falar assim, eu vou cobrar tudo. Como assim eu vou cobrar tudo? Pode cair crônica, pode cair, né, reportagem, notícia, pode cair podcast, pode cair slam, pode cair poema, charge, tirinha. Professora, mas a prova não fica mais difícil? Muito pelo contrário. Porque nós temos vários textos diferentes que o PISM pode fazer o quê? Ficar muito mais concentrado nas discussões, nos assuntos daqueles textos, do que nas características daqueles textos. De linguagem, né, da tipologia de cada um. Então, a prova, ela se torna mais fácil. Ela se torna mais fácil, tá? Entendido? Sim? E agora a gente chega num assunto, gente, que tomou meu Brasil de meu Deus, né, que foi polêmica, está sendo polêmica, o né, Fantástico vai abordar isso hoje, eu tô doida para ver quem que o Fantástico vai falar a respeito disso, porque a gente tem ali um menino de Clay, né, que né, colocou pessoas ali infiltradas numa prova específica, pagou R$ 10 para esse povo decorar a questão, coitado, trabalhando na insalubridade para decorar a questão, para vender. Vai ser à noite, eu acho que depois das 10 horas, para vender essas questões ali, né, para divulgar material e vender o curso dele. E aí que gerou essa pergunta, né, gente? Não vai ser anulado, não vai ser anulado. E aí que gerou essa pergunta na sociedade, de uma forma geral, que é o seguinte: é possível prever alguma prova? É possível, gente, prever o Enem? É possível prever a prova do PISM? Ou a gente consegue fazendo isso de formas ilícitas, tal qual menina de Clay, né? Gente, é possível. É possível. Por que é possível? Ah, professora, você tem bola de cristal, os professores têm bola de cristal, vocês também têm gente macumunada lá dentro, tal qual é de Clay? Não, gente. Toda prova tem um perfil. Gente, toda prova tem um perfil. Se vocês pegarem as provas do Enem dos últimos 10 anos para estudar, vocês acham o perfil da prova. Se a gente pegar as provas do PISM de 2002 até hoje, a gente acha o perfil da prova. Porque é uma prova que tem um perfil muito consolidado. E o PISM não esconde muito esse perfil.
O PISM tem uma prova, assim, eu acho que dos vestibulares todos que nós temos, é um dos vestibulares mais bonitos, assim, mais consistentes com o perfil, tá? Tem aula gravada minha lá, do PISAS. Uhum. Né? É mais consistente. Então, a prova, ela é muito bonitinha. Ela é muito bonitinha. Então, a gente sabe exatamente o que o PISM gosta, como o PISM gosta de cobrar, quais são os assuntos que mais caem. Então, isso, gente, é estudo de prova. Isso é qualificação, não é adivinhação, não é fazer apostas, né, atirando no escuro. É, de fato, pessoas que se especializam nessa área de análise de conteúdo, de item, e a gente vai chegar para vocês apresentando para vocês esse padrão. E eu trouxe aqui prints reais, né, de como isso aconteceu no ano passado. Vou mostrar para vocês. Então, qual que é o nosso grande diferencial, gente? Da mesma forma que no início da aula, alguém me perguntou assim, prof, você vai fazer questões com a gente? Claro, porque eu sei que nem sempre, quando a gente só fala sobre o conteúdo, já aconteceu com vocês, meus amores, de estudarem, e estudou o conteúdo inteiro. Você está ali, a pessoa falava, o professor falava, e você está assim, gente, estou brilhando. Estou entendendo tudo aqui, estou entendendo. E na hora que você faz uma questão, você vira e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu não estou conseguindo aplicar o que eu vi? Isso é muito comum. Por que é muito comum? Porque nós temos perfil da prova, nós temos uma estrutura de questões que a gente tem que dominar. Então, é muito importante que a gente tenha um espaço para exercício. Um espaço para exercitar, para treinar, para chegar no dia da prova falando assim, nossa, eu domino essa prova, nossa, está muito mais fácil. Tudo que está aqui eu vi, eu sei como fazer, e até mesmo se caiu uma questão que você não estudou tão a fundo, ou uma questão diferente, o mesmo enlouqueceu, colocou uma questão fora da curva, você sabe exatamente o que fazer. Você sabe exatamente o que fazer. Os passos que você tem que fazer, né? Por onde começar, porque você vai lembrar, você vai respirar e falar assim, eu fiz vários simulados a esse respeito. Eu estudei esse respeito e a prova tem um único perfil que não muda. Então, é muito importante para a gente treinar. E a gente vai treinar, no caso do nosso curso, com simulados de verdade. Como assim simulados de verdade? Todo mês nós temos simulado, tá? No formato da prova do PISM. Vocês vão receber, gente, um PDF com o mesmo template da prova. Exatamente para ter experiência de como seria um dia da prova. Mostrando, né, o tempo de prova, você vai falar assim, nossa, eu estou conseguindo visualizar isso aqui como se eu estivesse na prova do PISM. E por que isso é importante, gente? É importante para a gente conseguir controlar, é importante para a gente conseguir gerenciar a nossa ansiedade, porque a gente sabe que a gente tem ansiedade. Que a gente tem ansiedade. E qualquer coisinha pode virar um gatilho para a gente, principalmente em prova. Principalmente em prova. Então, você já vai estar muito mais apto, você vai estar muito mais, como que eu posso dizer, habituado a produzir aquele tipo de conteúdo, né? Não vai dar certo, e a gente está aqui hoje para trabalhar com toda a base. E ano que vem você vai estar com a gente vai atrás, tá? É só a primeira prova, né? E é exatamente isso que eu escuto muito. Os meninos saem da prova do PIS e falam assim, nossa, professora, a prova é muito mais fácil que os simulados que você fez. Mas, gente, por que a prova vai estar mais fácil? Por dois motivos. Que a gente vai colocar o simulado no nívelzinho um pouquinho acima, para quê? Para realmente preparar vocês, e que se chegar na prova, eles vão estar preparados para tudo. Eles vão achar fácil. Imagina só, a gente passa simulado mais fácil, aí chega na prova, você acha a prova mais difícil. É para realmente chegarem lá e fazer um tempo menor, achar fácil, ter aquela confiança que vai ajudar também no desenvolvimento da prova. Tudo isso é pensado, gente. Tudo isso é pensado. Então, o simulado é corrigido por cada professor da área. Então, a professora no português, na literatura, é você que corrige? Sim. Né? Cada questão, cada questão. Aí, no português e na literatura, tem feedback, professora? Por exemplo, você vai me dar uma nota, me faz, ou você vai colocar, por exemplo, você perdeu ponto nesse né, fragmento do conteúdo, você perdeu ponto aqui de gramática, você perdeu ponto de contextualização, tem o feedback direto para vocês. Tem ali, bonitinho, detalhado, exatamente em que vocês perderam ponto e por que ponto com referência de resposta, bonitinho. Por quê? Para vocês saberem onde e como melhorar. Saber exatamente o que a gente precisa potencializar, o que já está excelente, o que a gente precisa manter. E no caso do Enem, gente, nós temos
bônus ainda, né? Que outros vestibulares não oferecem. Nós oferecemos a TRI. Você sabe exatamente como seria a sua média no Enem, com aquele resultado que você teve. E é um jeito muito mais tranquilo, então, a gente está o quê? Preparado. E muito, muito bem preparado, né? Então, não preciso nem dizer que o simulado é o perfil da prova do PISME. Gente, as questões que eu até coloco para vocês, falando especificamente da minha área, né? De português e literatura, mas todo mundo faz a mesma coisa, dos outros professores, eu coloco com os mesmos enunciados da prova do PISME, com as mesmas palavras-chave que o PISME coloca de muitos anos, para que vocês possam se habituar. Então, é muito mais fácil, né, com base nisso, que é um simulado mensal. Ah, professora, até nas férias de julho tem simulado? Tem. Meus amores, a prova é daqui a 2 semanas. Os meninos estão tendo simulado nesse exato momento. Pertinho da prova. A gente, professora, mas sério? Tipo assim, mesmo que a prova seja daqui a 2 semanas? Sim. Nesse exato momento. Eles entregaram, não tem nem 2 semanas e já tem outro para fazer. Já tem outro aberto para fazer, né? Já tem outro para fazer. Quem é do curso, ó, pode falar que tem mesmo e tá lá, inclusive façam, para vocês terem esse último feedback antes da prova, tá? Inclusive façam ali, porque é muito importante. Então, a gente consegue ver essa questão da gestão do tempo, vai simular essa pressão, os pontos fracos. Nossa, agarrei numa questão. Você tem a monitoria, você tem a mentoria, você pode mandar mensagem para o seu professor e falar assim, prof, eu não consegui. Você pode me explicar? A gente corrige em aula também, gente. Então, isso é muito importante. Para vocês chegarem no dia da prova, é claro que a gente pode chegar com nervosismozinho, porque é normal de acontecer. A psicóloga que conversou com os alunos falaram exatamente isso, né? Que esse nervosismo de prova, gente, existe. Mas, apesar desse nervosismo, eles vão conseguir arrasar. Eles vão conseguir controlar isso e arrasar, tá? Então, é muito importante, né, tudo isso. Aqui eu coloquei para vocês, ó, que nós temos os mesmos formatos, o mesmo padrão da prova do PISME, e agora eu vou mostrar para vocês. Ah, porque falar é muito fácil? Pois estou aqui com provas. Olha só. Essa aqui foi uma questão que eu fiz para o PISME 3, tá? No simulado do ano passado, desse ano, de abril desse ano, e essa foi a questão que caiu na prova que eles fizeram, tá? Que eles fizeram no ano passado. Então, olha só. O texto lido é um artigo de opinião, gênero que tem a característica de defesa de um ponto de vista. Qual das alternativas a seguir apresenta tese central no autor do texto? Essa foi a pergunta que o PISME fez. E aí, antes disso, eles tiveram um simulado no início do ano. E qual foi a pergunta que apareceu no simulado? Assinale a alternativa que contém, né, que resume adequadamente a tese central do texto. Uma pediu a tese central do autor do texto e a outra pediu exatamente a tese central do texto. Professora, mas como é que você fez uma coisa dessa? Novamente, nós estudamos o padrão de prova há anos. Então, eles sabiam pegar um texto, identificar exatamente a sua tese, identificar isso no texto e responder a questão. Depois, nós temos aqui, ó, questões discursivas. Aquela ali foi uma questão objetiva, e agora nós temos as questões discursivas. Como apareceu no simulado, tem o printzinho mesmo, ó, do nosso simulado, foi o simulado de junho. Explique, com as suas próprias palavras, o conceito de racismo ambiental. Inclusive, gente, essa questão aberta de explicar o que é racismo ambiental apareceu na prova de geografia. Vocês me enrojaram, professora, né? O simulado de português caiu em geografia. Eu fiquei tipo assim, nem caiu na prova de geografia. É isso, caiu uma questão aberta sobre isso na prova de geografia. Levando em consideração as informações do texto. E depois, retire do texto acima um fragmento que expressa as consequências do racismo ambiental. E aí caiu uma questão, escreva com as suas próprias palavras um conceito do termo de uberização, sintetizando os elementos que aparecem no texto. Então, ele sabia exatamente como fazer isso, como fazer essas paráfrases, né? E depois também pediu para tirar uma explicação, uma consequência, né? Uma consequência que a autora trabalhou no texto e explicar se era positivo ou negativo. Professora, ficou por ali? Não. Coloquei aqui no simulado, ó, no trecho de fato de despejo, a utilização de um tipo de argumento importante.
Em sua resposta, defina o tipo de argumento presente e justifique a sua escolha considerando o efeito discursivo. Considerando o efeito discursivo. E era sobre o argumento de autoridade, né? E aí nós temos a questão 2. A entrevistada no texto 1, Ludmila Bilho, recorre nas suas respostas à citação de autoridade. A única diferença, gente, a única diferença é que o simulado é um pouquinho mais difícil, eu acho, né? E o que eu fiz no simulado? O que eu fiz no simulado? Eu coloquei ali, ó. Eu pedi um tipo de argumento. Não falei qual era, não. Eles teriam que descobrir. O PISM já entregou, falou, olha, é o argumento de autoridade. Eu falei, ó, descubram o tipo de argumento, né? Descubram o tipo de argumento. E explicando o seu efeito discursivo. E caiu exatamente a mesma questão. Então, eles conseguiam chegar ali e fazer o quê? Saber o que era um argumento de autoridade, que é um dos queridinhos também da prova do PISM, para que ele serve. E olha só, foi um simulado de novembro, pertinho da prova. Pertinho da prova. Espera que eu só vou ver as perguntinhas que chegaram aqui. Ah, mas que também já estão respondendo para vocês, né? Obrigada, coordenador, né, pela ajuda. Entendido? Só para vocês verem, meus amores, como é completamente direcionado. E sim, a prova vai entregar o texto para vocês. Vai entregar, vai deixar ali bonitinho com os textos, tá? Então, lembrando que a gente vai receber, né, nesse curso, nesse simulado também, toda a abordagem das matérias. Lembrando que nossas aulas também são ao vivo, ficam gravadinhas. Eu não recebi, para quem perguntou do PISA, você falou no PISA? Sim. E nós temos conteúdos gravados também para vocês, né? Além dos simulados, a gente tem as monitorias, as mentorias, listas de exercícios quinzenais. Quinzenais. Eles também vão receber a apostila de exercício, tá? Ou seja, tá tudo liberado para vocês, meus amores. É o curso mais completo do Brasil. O que é tese central? Isso aparece para vocês no PISM-1 de uma forma mais fácil, que é o ponto de vista do autor. É exatamente isso. No caso de vocês no PISM-1, a tese não está no edital. Vai aparecer o que para vocês? Qual que é o principal propósito comunicativo do texto? Qual que é o objetivo do texto? Para que esse texto serve? Esse texto tem um foco em que discussão? Ok? E tudo isso, gente, pelo preço aqui, ó, de R$ 200 no Pix Boleto ou R$ 190 no cartão. Ok? Eles vão também receber ali descontinho. Eles começam a pagar esse curso em 2026, ou seja, em março, quando o curso começar. Então, vale super a pena. Beleza? E para quem ó, já quer garantir as matrículas, acho que a gente já ocupou 80%, mais de 80% das vagas, é só, né, seguir as orientações do QR Code. Ok? Isso. Exatamente, amor. Exatamente. E agora eu já vou chegar no ouro de vocês. Como assim? Para vocês vai chegar no ouro, né, no ouro da gente dessa prova. Amores, todas as questões de prova, todas as questões de prova, seja do PISM, seja do Enem, da FUVEST, do PISAS, né, independente do vestibular, tá? Só vão ter questões que podem ser divididas em dois grandes grupos, ou seja, só vão ter questões que vão ser ou de compreensão textual, ou elas serão de interpretação de texto. Todas as provas que existem, tá, vidas? Independente da matéria. Pode ser até das provinhas da escola de vocês, dos livros didáticos. A gente só pode dividir dessa maneira. As questões, ou elas vão ser de compreensão textual, ou elas vão ser de interpretação de texto. Beleza? Ou elas vão ser de interpretação de texto. Professora, qual que é a diferença entre compreender ou interpretar? Qual que é a diferença das duas coisas? Então, olha só. Compreensão textual. A compreensão textual, gente, significa que a resposta... Eita, peraí. Que a resposta está no texto. No texto, professora, ela está no texto? Sim. Significa que a resposta vai estar diretamente no texto. Está na superfície do texto. Então, professora, eu não tenho que saber especificamente daquele assunto. Não. Então, eu não tenho que trazer o conhecimento de fora. Não. A resposta vai estar na prova. Sim. Sim. E nós temos a interpretação de texto. A interpretação de texto, meus amores, vai exigir de vocês um conhecimento de mundo. Ou seja, vai te perguntar uma coisa que você tem que saber. É um conhecimento que você tem que ter tido essa construção.
Ok? É a mesma coisa que cair um textinho e perguntar assim para você: qual que é a figura de linguagem que aparece de forma predominante no texto? Aí você vai ter que conhecer as figuras de linguagens, conseguir identificar isso no texto e responder a questão. Ok? Aí que chega o nosso jump the cat, né? Nosso pulinho do gato. Qual dos dois cai mais? A prova do PISM, gente, seja PISM 1, seja PISM 2, seja PISM 3, ela é quase que 100% de compreensão textual. De compreensão textual. Professora, mentira! Quer dizer que a resposta no texto? Sim, meus amores. Na verdade, a compreensão textual é a grande base de muitas provas de vestibular. Tá? De muitas provas de vestibular, do PISM e do Enem também. Tem muita gente que sai do Enem falando assim, nossa, esse ano caiu muitas questões de interpretação no Enem, né? Eu até assusto, falo, o quê? Porque o Enem coloca no edital deles, por exemplo, que no mínimo 90% da prova vai ser de compreensão. Sabe quantas questões de interpretação de texto a gente teve na prova do Enem esse ano? Na prova de linguagens? Quantas questões de interpretação apareceram? Que eu tinha que ter um conhecimento a respeito de algo? Nenhum. Nenhum. Professora, então todas as respostas estavam no texto? Sim. Sim. Por isso que a gente fala que são provas que são, com todas as aspas, né? Fáceis de dominar, possíveis de gabaritar. Eu até postei nos stories do Instagram. Tivemos alunos no curso do Mago, alunos nossos, que tiraram 44, acertaram 44 de 45 no Enem. 43 de 45. Eles vão chegar para mim depois da prova e falar assim, professora, gabaritei. Gabaritei. Acertei tudo. E é isso. Porque a base está na compreensão. Então, é muito, assim, gente, é uma das aulas mais importantes da vida. Por quê? Porque isso aqui eu tenho que dominar muito bem. Porque se uma questão for de compreensão e eu interpretar, significa que eu vou fazer o quê? Se ela for de compreensão e eu interpretar, eu vou errar, tá? Os textos do PISM são grandes, que nem o do Enem, que nem do Enem. Tem um texto maior, mas colocam 3 ou 4 questões para o mesmo texto. Ou até mesmo todas as questões para o mesmo texto. Então, a prova ela é muito mais fácil. Ela é muito mais tranquila nesse aspecto. E aí, a grande questão do Enem é porque a prova vence a gente pelo cansaço. Exatamente. É uma prova que ela foi feita para vencer a gente pelo cansaço, ok? E, professora, mas como é que eu vou conseguir identificar se uma questão ela é de compreensão ou se ela é uma questão de interpretação de texto? Através do enunciado. O enunciado é nosso melhor amigo, vidas, assim, nosso melhor amigo. A primeira coisa que a gente faz sempre, a primeira, é começar pelo enunciado. Independente da matéria. A gente vai começar pelo enunciado. A gente não começa lendo o texto. Professora, por que a gente começa pelo enunciado? Por que a gente não começa lendo o texto? Vamos supor que a Lari vai lá e lê o texto PISM. E aí vai ter um texto de 1,5 página para ela. Ela vai ler aquele textão inteiro, prestando toda a atenção do mundo. E na hora que ela chegar no enunciado, gente, isso a neurociência explica. Ela vai ativar o cérebro dela para ela focar nos comandos. Então, é como se fosse só. Apagou da cabeça. Apagou da cabeça. Apagou da cabeça. Ela esqueceu o texto inteiro. Na hora que ela leu o enunciado, ela esqueceu do texto. Então, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que ler o texto todo de novo. Ela vai ter que fazer o quê? Ler o texto todo de novo. Ela já vai ler mais nervosa, achando que a questão é difícil e não é. Ela vai estar mais ansiosa, vai perder tempo de prova, vai perder força, porque é uma prova que vai te gerar um cansaço, tá? Tem questão que nem precisa, né, do texto para responder, né? Como assim se o texto é de compreensão, interpretar você erra a questão? Porque se a questão ela é de compreensão textual, a resposta tem que estar dentro do texto. Se você colocar qualquer coisa que não esteja no texto, que sai do texto, não é considerado. Entende? Não é considerado. Não é considerado. Principalmente nas questões abertas. Pediu um texto. Falou de um conceito que você fala assim, eu conheço muito isso aqui, já estudei. Você colocou qualquer coisa de fora que não esteja no texto, não vai ser considerado, tá? Não vai ser considerado. Prof, o PIS mudou bastante a maneira que organiza as questões comparando a prova de 2024 e 2025. Tem o mesmo perfil, amor. É basicamente o mesmo perfil. O mesmo perfil.
O mesmo perfil. Continua de compreensão, continua, né, nessa base de ter um enunciado muito direto, então praticamente a prova não muda esse perfil, tá? Como é que eu sei pelo comando que a questão ela é de compreensão? Olha só, a partir da letra da música de Emicida, então se fala que a partir da letra da música de Emicida, eu vou olhar para onde, gente? Para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o texto. Eu vou olhar para o texto, né? Infere-se que, então, se é infere-se que, eu vou ler a alternativa e vou perguntar para o texto. O texto fala sobre aquilo? Sim. Vou fazer por resta 1, tá? Professora, o que seria resta 1? O que seria fazer por resta 1? Nós temos as alternativas, ó. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler cada alternativa, perguntar para o texto e nós vamos eliminar até chegar na resposta correta, tá? Professora, e você já leu uma alternativa e falar assim, a resposta é essa? Você vai ler todas as outras para eliminar. Porque, às vezes, pelo nervosismo, você pode deixar uma pistazinha passar, um comandozinho passar, e você pode errar a questão. Nós vamos fazer por restar 1 sempre, ok? Então, aqui, nessa questão número 1, eu teria que ter um conhecimento de mundo, gente? Sobre homicida, sobre qualquer coisa? Não. Depois, o uso dos dois pontos em. Dos dois pontos em. Sim. Entende, se infere, se é a mesma coisa que se entende. Eu posso entender o quê desse texto, né? Então, o uso dos dois pontos em. Leva o documento, e diz, né? Leva o documento, som. Indica a inserção de. Aí você vira e fala. Gramática. Meu Deus, gramática. Onde que estão os dois pontos? Aqui. O PISM quer saber o sentido. Então, olha a primeira alternativa. Estrangeirismo, devido à utilização do termo som, uma gíria aqui, né, dos centros urbanos para filho. Mas nós estamos falando dos dois pontos. O que os dois pontos está indicando aqui? Então, você vai ler cada alternativa, olhar para o texto e vai eliminando até chegar na resposta correta. Até chegar na resposta correta. E aí, o PISM, gente, é tão de efeito de sentido que nessa questão, é mais fácil ainda. Nessa questão, não falava assim, não é início de uma fala. Não é início de uma fala. Era só para falar assim, é a mãe que estava pedindo para o filho levar o documento. Era muito mais fácil. O PISM, gente, está muito mais concentrado em você consegue ler um texto e entender o texto? É isso. É isso. Para vocês verem que é muito mais fácil. E as que muito mais fácil. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E as questões discursivas, não. É bem assim, no máximo, PISM vai te dar 4, 5 linhas. 4, 5 linhas. Ok? Então, nós temos depois, ó, questão 3. Sim, vou fazer. Vamos chegar daqui a pouquinho, tá? Questão 3. A letra da canção de Emicida, texto 1, e o post, texto 2, se preparem que vai aparecer uma questão dessa esse ano, tá? O PISM vai trazer uma questão de relacionar texto com toda certeza. Se aparecer, vai ser uma questão de compreensão textual. Compreensão textual, tá? Amor, eu já respondi, mas espera um pouquinho que nas discursivas eu vou responder de novo para você, tá? Para ficar mais fácil você conseguir visualizar no exemplo prático, tá? Então, nós temos aqui, ó, duas questões, né, que vão, na verdade, uma questão que vai relacionar o texto, e vai dar assim, ó, o trecho metafórico do texto 1, que confirma essa afirmação, ou seja, que afirmação? A afirmação de que eles têm o mesmo tema. O mesmo tema a brasa dorme frio, só quem dança é a fumaça. Aí você vira e fala assim, que tema é esse? Não está falando do tema do texto. Então, você vai lendo e vai fazendo a eliminação, tá? Até as questões de gramática, amor, a gramática no PISM, o edital até coloca, é gramática aplicada. É nesse jeito. Não vai te pedir vírgula, por que tem uma crase, se é oração coordenada, oração subordinada, ele quer saber o efeito de sentido. É nesse jeito, gente. É nesse jeito, é exatamente assim, né? Ou seja, mais uma questão de compreensão textual. A 4,
Marcuski, autor do texto 6, defende uma hipótese sobre linguagem. Sabendo disso, pode-se afirmar que os textos 3, 4 e 5, escritos por empregadas domésticas na página da rede social empregada, fazem o quê? Aí tem ali, ó, justificam a tese do autor de que oralidade e escrita situam-se em sistemas linguísticos diversos. Aí você pode virar e falar assim, não, Marcuski não falou isso no texto dele, já que não se percebem aspectos das falas nos textos das empregadas. Não, elas têm um aspecto, sim, das falas delas ali, elas escrevem como elas falam. Tá percebendo que é só ir para o texto e ver no texto? Vocês têm que saber, gente, de Marcuski? Tem que saber de alguma coisa? Compreensão textual. Depois, questão 5. Em relação aos efeitos de sentido construídos pela utilização do sufixo inha e inho, aí, de repente, você fala assim, professor, eu sei o que significa inho e inha pela escola, né? Diminutivo. Mas o PISM, gente, trabalha com efeito de sentido. Não trabalha com decoreba. Ele quer te dar uma frase e ver se você entendeu o sentido. E às vezes o sentido que está ali não é esse sentido que a gente tem cristalizado na nossa cabeça, né? E aí tá assim, ó, empregado em palavras presentes no texto 3, 4 e 5, eu posso inferir o quê? No texto 3, no trecho, mas como eles não poderiam perder escravinha, não me mandavam embora, só ameaçavam. O uso do diminutivo atribui valor pejorativo à pessoa referida? Então, a gente vai vendo, atribui esse sentido de ser algo pejorativo, né? Então, é isso. Na questão 4, sim, olha só. A questão 4 está perguntando sobre um texto específico. E está falando assim, ó, né? E está falando assim, sabendo disso, pode-se afirmar que os textos 3, 4 e 5, escritos por empregadas domésticas, então você vai lá nos textos 3, 4 e 5, que eram trechinhos de empregadas domésticas, né, de falas de empregadas domésticas, aí está assim a primeira alternativa, por exemplo. Justificam a tese do autor de que a oralidade escrita situa-se em sistemas linguísticos diversos, já que não se percebem aspectos da fala nos textos escritos pelas empregadas. Aí você vai lá nos textos delas para ver isso. Aí, de repente, lá nesse texto tem uma empregada que fala assim, mas quando eu ia saindo de casa, eles falavam assim para mim. Então, tem aspectos da fala? Ela escreve exatamente como ela fala? Sim. Você vai ver isso no próprio texto. Então, eu teria como falar que não se percebe esses aspectos? Não. Você vai eliminar. Ou seja, é uma questão de compreensão textual. Tá? De compreensão textual. É possível cair, sim, em figuras de linguagens, ok? Aparece com uma certa recorrência. É comum cair intertextualidade com citações diretas do texto. O PISM sempre vai trabalhar mais com o tema, relacionando textos para explorar, por exemplo, o tema, né, o objetivo deles, coisa nesse sentido. Mas sempre esperem que vai ter uma questão de relacionar textos. E se aparecer, serão questões de compreensão textual, ok? E aí nós temos as provas, né, agora discursivas, as questões abertas. Olha só. Justifique, com base no texto 1, por que a psicopedagoga Marilene Ziza relaciona as telas à função de babá utilizando a expressão babysitter às avessas. Então, nesse caso, gente, é uma questão de compreensão textual ou de interpretação de texto? É uma questão de compreensão textual ou de interpretação de texto? De compreensão. Ou seja, eu vou lá no texto, ó, com base no texto 1. Então, algum aluno, acho que foi Pablo, me perguntou assim, professora, o que você quis dizer que se a questão for de compreensão e eu interpretar, eu vou errar? Porque olha só, a questão fala assim, ó, com base no texto 1. Então, eu vou ver o que o texto 1 traz em relação a isso. E o próprio enunciado te trouxe uma expressão. E é uma expressão que tem até aspas, porque é uma expressão que veio do texto. Então, fica até mais fácil para você pegar essas palavras-chave e ler o texto caçando exatamente o lugar em que elas aparecem.
Você vai ler o texto caçando para achar exatamente o lugar em que aquilo ali aparece. Então, você tem que explicar por que, que a psicopedagoga, né, Marileide Ziza, relaciona as telas com a função de babá. Por que, que ela fala que as telas exercem a função de babá? Só que você vai fazer isso em relação ao texto. Você vai explicar o que está ali no texto com suas próprias palavras. Professora, identifiquei no texto. Eu retirei onde isso apareceu. Vou afetar a questão? Não. Por quê? Porque a questão não pediu para você retirar do texto. Tá? Eu só vou tirar alguma coisa do texto exatamente como aparece lá, tá? Exatamente como aparece lá, se a questão pedir. Senão, eu vou supor que tudo é para explicar com as minhas próprias palavras. Poderia falar que essa expressão é um estrangeirismo? Não. Isso é uma interpretação. Você só vai falar o que aparece no texto. Entendeu a diferença? Por exemplo, no texto, ela vai falar que muitas famílias não têm condição de ter nenhuma babá, né? Então, o que vai fazer? O que vai fazer? Vai para conseguir gerenciar as atividades do dia? Tomar um café, tomar um banho, vai colocar essa criança no celular, na tela. Na tela. Só que isso é benéfico para a criança? É benéfico para ela ficar ali? Não. Não. Então, eu só vou responder aquilo que está no texto. Se eu sair do texto, o PISM não considera. Vai descontar da sua resposta. E pode sim, já que é uma questão de compreensão, pegar as palavras-chave do texto para nortear minha resposta. A gente não pode copiar, tirar os versos exatamente de como aparece lá. Entendeu? E depois a gente tem aqui, ó. A psicopedagoga Marileide Ziza define os termos parentalidade distraída e parentalidade desassistida, ou seja, são termos que aparecem no próprio texto. Então, você vai lá no texto identificar esses termos, né? E afirma: ambos os problemas afetam negativamente as crianças, mas precisamos entender a origem diferente de cada um deles. Explique qual é essa origem diferente a que ela se refere. Então, gente, é uma questão de o quê? Aí, nesse caso, Rô, sim, mas você conseguiria pegar isso pelo texto, porque ela vai trazer isso aqui no texto, entendeu? Ela vai explicar cada coisinha no texto. Então, essa questão é uma questão de compreensão textual ou de interpretação de texto, gente? De compreensão. De compreensão. Então, a gente vai voltar no texto, eu vou pegar as palavras-chave de onde ela trabalhou com esses conceitos aqui, e ela vai falar que eles têm uma origem diferente, que eles são diferentes. E qual é essa origem diferente? Com base no texto. É só identificar e escrever com as próprias palavras. Essa foi a prova de português de vocês do ano passado. Toda de compreensão textual. Perceberam que todas as respostas estavam diretamente no texto? Sim? Até aqui tudo bem? Arrasaram, né? E eu trouxe para vocês aqui as referências de resposta, quem quiser fazer depois. As questões discursivas precisam de estrutura com introdução. Agora nós vamos falar sobre isso, amor. Agora nós vamos falar, né? Agora que a gente está entendendo a prova, né? Porque o primeiro passo, então, é entender essa questão. Agora nós vamos entender como elaborar essas questões. E nós vamos fazer uma, tá? Então, a gente vai responder, por exemplo, a Sarinha. E, gente, aqui nós temos algumas informações de base. Como assim algumas informações de base? É obrigatório, de acordo com o edital, obrigatório mesmo, fazer resposta completa em todas as matérias, com exceção de biologia. Professora, o que é resposta completa? Desse daqui, princesa? Dessa aqui? Ou das perguntinhas? Isso aqui? De nada. Então, olha só.
é obrigatório fazer respostinha completa em todas as matérias, com exceção da biologia. Professor, mas como assim? O que é resposta completa? Resposta completa, gente, eu até coloquei para vocês aqui, que é basicamente retomar o enunciado. Como assim, basicamente, retomar o enunciado? Sabe quando a gente está na pré-escola e a professora pergunta assim para a gente, quantas cores tem um arco-íris? Aí você vira e falava assim, 7. Pode ver, tem 7, conta aí para você ver. Aí a professora falava assim, porque queria que você respondesse que o arco-íris tem 7 cores. Isso é resposta completa. Isso é resposta completa. Pensa no seguinte, você está fazendo prova, você fez a prova, saiu da prova com essa provinha, bonitinho, com seu rascunho, e eu viro para você e falo assim, meu amor, Sara, o que você respondeu? Deixa eu ver as questões que caíram. Aí, a hora que a Sara vai me entregar a prova, alguém passa a mão e sai correndo, e a única coisa que fica na minha mão é o rascunho da resposta dela. E eu leio a resposta dela que está assim. Significa, sei lá, significa apego às questões sociais. Eu vou conseguir, lendo essa resposta, imaginar a pergunta? Qual foi a pergunta que foi feita para Sara? Para ela responder isso aqui? Não. Não. Não vou. E como a prova de vocês não tem redação, onde que o PISM vai avaliar, meus amores, se vocês sabem desenvolver uma resposta? Se vocês sabem desenvolver um texto? É nas questões discursivas. É nas questões discursivas. Então, eu tenho que conseguir ler isso aqui, a resposta, sem a prova e entender a pergunta que foi feita. Ok? Aí não, meu bem. Aí o nosso curso finish mesmo. Só no próximo ano que vocês vão ver a gente. Vocês vão ver a gente, tá? Mas tiver dúvida de prova, de questões, pode mandar mensagem para os professores, eu sempre respondo. A gente vai estar em Juiz de Fora também, né? Para atender vocês, a gente vai estar nesse encontro pertinho, tá? Ok? Não. Na prova do PISM não tem redação. Ou seja, é nas questões discursivas, nos 3 módulos, que eles vão observar isso. Então, alguém até perguntou, na matemática, como que seria? É basicamente retomar o enunciado. Como eu sou muito das humanas, eu não sei o conteúdo de matemática de vocês, é a prova do PISM 1. Mas, sei lá, se perguntar assim, qual que é a função de tal coisa? A função de tal coisa é pá. Entendido? Sim? Então, sempre fazer resposta completa. Professora, e se eu não fizer resposta completa? Eu fui direto mesmo, já respondi. Tem problema? Tem. Por quê? Porque vocês podem perder até um ponto inteiro. E no simulado, gente, não tem nada que me dá uma dor maior no coração do que isso. A resposta está linda, perfeita, mas não tem resposta completa. Aí eu tenho que dar 4 ao invés de 5, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá? Biologia não precisa. Na parte de matemática, você vê as contas utilizadas a fim de chegar na resposta final. Aí, meu bem, eles vão explicar melhor para vocês, mas também eu acho que tem que fazer uma respostinha na discursiva. Não só colocar continha ali, tá? Entendido? Ok? Vamos exercitar, gente, porque eu sei que vocês estão ansiosos por esse momento. Vocês querem fazer pelo menos uma questão para ver se vocês entenderam direitinho? Vamos destacar uma das provas mais recentes, a prova do PISM, que foi a prova de 2024? Sim? Então, olha só. Primeira coisa que a gente faz é ler o texto. Nós vamos ler o texto? Vamos caçar o enunciado, ó. Chegamos no nosso enunciado. Tá? Tem que fazer uma introdução com as informações que são na prova de matemática. Mesmo de você falar algo fora do que foi pedido, segundo os comandos da questão, você pode ganhar uma porcentagem? Não, amor, você perde ponto. Você perde ponto. E aí eu sempre conto a mesma história do meu professor de história, a gente lá do ensino médio. Eu estudei no Instituto Federal, e aí eu era muito boa nas humanas, sempre fui muito boa nessa parte das humanas, e eu gostava muito de história. E aí acontece o quê? Eu quase zerei uma prova de história. E nisso eu quase zerei uma prova de história, eu cheguei no meu professor, né, e falei com ele, chamava Rodrigo Paste. Falei assim, Rodrigo, você errou minha nota. Ele, sem olhar para a minha prova, ele continuou escrevendo, ele nem olhou para mim e falou assim, não, Lelê, não errei. Falei, Rodrigo, errou, as questões estão certas, você me deu praticamente 0. E ele tá assim, ó, não errei. E eu insistindo com ele. Aí, de repente, ele vira para mim e fala assim, Letícia, lê a pergunta. Aí a pergunta era, sei lá, cite
3 características do Império Bizantino. Aí eu coloquei 5. E ele foi e me deu menos da metade da questão. Né? E aí eu falei, então, eu coloquei, tá certo. E aí ele me fez, gente, ele me fez ler a pergunta e a resposta umas 10 vezes, até eu entender o que tinha acontecido. E quando eu entendi o que tinha acontecido, fiquei com raiva? Fiquei. Mas eu ia sentar caladinha, que eu ia sentar quieta. Aí, nesse ponto, a sala toda estava em silêncio para ver o que estava rolando ali. Aí ele virou para mim e falou assim, Lelê, eu entendo, amor, que você sabe muito sobre o Império Bizantino. Pena que você não sabe o básico de interpretar uma questão. Se eu te peço 3, é 3. Gente, fiquei com raiva? Fiquei. Chorei. Abri o bocão para chorar. Precisava dessa humilhação toda? Não precisava. Mas a partir desse dia, nunca mais errei. E é exatamente isso que o vestibular vai fazer com vocês. Essa história de que, tudo que você vai colocar ali, o PISM vai considerar o seu esforço, ou que vai ver que você sabe, é balela, é mentira. Porque nós estamos falando de um vestibular que, literalmente, um décimo de um para outro pode te classificar ou não. Te classificar ou não. Entende? Então, assim, ele não vai sair considerando tudo, o que está de fora e etc., porque nós estamos falando de poucas vagas, tá? Nessa parte de características também. É importante falar e não pode botar em tópicos? Não pode colocar em tópicos. É resposta discursiva mesmo, tá? Mas se você pedir 4, você só souber 3, inventa uma? Não. Aí você coloca 3, porque se você inventar uma, não está no texto, você vai errar. Ou se, por exemplo, te pedir 4 e você não souber mesmo, aí você chuta. Porque, de repente, você pode acertar uma coisinha. Aí você põe 4. Aí você põe 4. Não deixa de colocar nada, não. Alguma coisa você coloca, tá? Agora, é pensar no a mais. A gente sempre vai entregar somente o que foi exigido. Para todas as matérias da prova, amor. Para todas as matérias da prova, para todos os tipos de prova que vocês forem ver na vida de vocês. Ok? Eles consideram esforço, eles nunca vão considerar esforço, gente. Eles vão considerar o que está certo. Porque você pode se esforçar para colocar 4, mas se a quarta não estiver correta, entende? Mas chuta, porque vai que você acerta. Você já não deixa de colocar, não. Tá? Mas eles não vão avaliar, tipo assim, nossa, a pessoa tentou. Eles vão avaliar se está certo ou não está. Tá? Entendido? Então, olha só. Essa questão aqui pra gente, ó. A partir da leitura do texto 3, então significa que eu vou ter que ler o texto 3. Explique a crítica presente na charge, texto 4, e os recursos utilizados para a construção do seu sentido. Ou seja, é uma questão de compreensão textual, não é só para chegar aqui e analisar a charge. Se eu fizer isso sem o texto 3, eu vou errar, porque o comando é direto. Eu tenho que fazer isso com base no texto 3, e eu vou ler o texto 3. Tá? O que é pior, ele pedir 3 e você colocar 4 ou colocar 2 porque não sabe o resto? Amor, vamos supor que você pede 4 e você não sabe das 4. Aí você vai chutar. Sempre coloca 4 coisas, porque você tem a possibilidade de acertar. O que nós estamos falando aqui é da gente só entregar aquilo que foi pedido. Como assim entregar aquilo que foi pedido? Aqui, por exemplo, está pedindo para explicar. Você vai explicar e vai retirar alguma coisa do texto? Se não pediu isso, não. Porque o a mais não vai ser valorizado, entende? Aí vamos supor que te pediu 4. Você sabe das 4, mas você identificou 5. Aí você coloca 5. Aí essa quinta vai ser considerada? Você vai ganhar ponto? Você vai perder ponto. Porque você não seguiu o que foi pedido. Agora, se pediu 4, você não sabe de 2, chuta. Porque vai que você acerta. É isso. Isso, você chuta alguma coisa, tá? Você chuta alguma coisa para que, de repente, eles considerem algo. Não deixe em branco, não deixe de responder, não. Beleza? Conseguiram entender? Sim? Lindos e inteligentes. Então, para isso, vidas, eu vou ter que ler o texto 3. E o texto 3 está assim, ó. Racismo reverso. O Risério busca deslegitimar luta por igualdade racial.
O racismo faz parte de um processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade. Não se resume, portanto, a atos ou episódios de um indivíduo ou um grupo. Consiste, dessa forma, em um processo estrutural de poder dos grupos que exercem o domínio sobre o ordenamento político, cultural e econômico da sociedade. A manutenção desse poder, contudo, depende da capacidade de um grupo dominante legitimar seus interesses, impondo a toda a sociedade regras, padrões de conduta e modos de racionalidade que tornem normal e natural o seu domínio. Conforme assinalava Clóvis Moura, o racismo tem um conteúdo de dominação, não apenas étnico, mas também ideológico e político. Dessa perspectiva, é desprovida de fundamento a ideia de racismo reverso. Seria uma espécie de racismo ao contrário, ou seja, um racismo subalternizado dirigido ao grupo dominante. Trata-se de uma ideia equivocada, porque membros dos grupos subalternizados podem até ser preconceituosos ou praticar discriminação, porém, não podem impor desvantagens sociais a membros de grupos dominantes. Pessoas brancas não perdem vagas de emprego pelo fato de serem brancas e não são suspeitas de atos criminosos por sua condição racial. Tampouco têm sua inteligência ou sua capacidade profissional questionadas devido à cor da sua pele. Então, li o texto, porque era o comando aqui, ó, o comando do texto. Agora, eu vou ver a charge, ó, texto 4. Racismo reverso. E agora, eu tenho que explicar, ó, a crítica presente na charge. Meus amores, qual que é a crítica presente nessa charge? Vamos por partes. Qual que é a crítica presente nessa charge? É uma crítica ao racismo reverso? É o quê? Vou dar um tempinho. Amores, se é uma questão de compreensão textual, a gente vai no texto. Que a gente vai no texto. Então, aqui nós temos duas perguntas. Cuidado para vocês não embananarem e errar uma questão, tá? Então, olha só, tem duas partes. Primeiro, eu tenho que explicar a crítica, tá? Então, aqui, ó, a primeira parte da questão é, vou voltar, tá bom? Primeira parte da questão é explicar a crítica. Eita. Explicar a crítica. A segunda parte é justamente trazer ali, ó, o que tem na charge que me levou a essa construção. Então, a gente volta no texto. Lembra que nós falamos de pegar as palavras-chave enunciado? Então, aqui, ó, tem a palavra racismo reverso. Então, o que o texto fala sobre isso? Então, qual que é a crítica desse texto? Gente, então, olha como que é muito mais fácil do que parece. Cuidado que vocês estão interpretando. A crítica é o racismo reverso não existe. Só. Não existe racismo reverso. Por que não existe racismo reverso?
dessa perspectiva é desprovida o fundamento, ou seja, é impossível ter um fundamento de que existe racismo reverso. E ele até explica, seria uma espécie de racismo ao contrário, ou seja, um racismo do grupo subalternizado dirigido ao grupo dominante. E ele vai explicar por quê. Ele fala, olha, é uma ideia equivocada. Eu posso até ter um preconceito. Por exemplo, Letícia, mas você me chamou de branquelo. Eu posso falar que isso é uma discriminação, é um preconceito, mas eu posso falar que é racismo? Não, porque racismo pressupõe desvantagem social. E o texto é claro quando diz que pessoas brancas não têm nenhuma desvantagem social. Então, gente, a primeira coisa que eu tenho que responder é: qual que é a crítica presente no texto? A crítica, no caso da charge, né? A crítica é de que não existe racismo reverso. Essa parte, todo mundo entendeu? Eles pedem, você vai descontar, você vai perder um pouquinho de pontinho, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou explicar os recursos utilizados, ou seja, tem recursos aqui utilizados, né, na charge. Como que esses recursos vão encaminhar para eu entender que não existe racismo reverso? Você já está respondendo aqui em cima. Como que eu posso... O que que tem nessa charge? Tem a ver com isso, Rô. Ou seja, o que que nós temos de um lado? O que que nós temos de um lado? Alguém batendo uma pessoa branca, ou preta, nesse caso, né? E depois a gente tem a mesma imagem espelhada, ou seja, só vai existir racismo, né, reverso assim, porque ele não existe. Então, aí só seria só mesmo se eu duplicar essa situação que eu teria um racismo reverso, que na prática ele não existe. Exatamente, porque na prática não existe. Na prática não existe. Entendido? Então, só porque nosso tempinho está acabando, como ficaria a resposta correta, né? Lembrando de fazer a contextualização, resposta completa, a crítica presente na charge é, olha a resposta completa retomando o enunciado, a impossibilidade de se conceber a ideia de racismo reverso na sociedade. Se responder que racismo e racismo reverso é a mesma coisa, estaria correto? Não, porque está falando que racismo reverso não existe. Eu entendi o seu pensamento, mas ficaria confuso para a questão, tá? Mas não poderia ter um racismo trocando apenas a posição dos indivíduos? E já está escrito, vou mandar para vocês também, ok? Mas não poderia ter um racismo trocando apenas a posição dos indivíduos? Mas é que nesse caso a gente está falando de um racismo específico, racismo reverso, que o texto disse que não existe. Não existe, tá? Então, ó, a crítica presente na charge é a impossibilidade de conceber a ideia de racismo reverso. Então, não pediu para explicar. Quando eu falei explique a crítica, é só para você trazer a crítica. Porque se ele quisesse que você explicasse mais a fundo, ele traria a crítica e poderia precisar explicar isso. Então, é mais fácil do que parece. Então, resposta completa, e eu trouxe aqui a crítica, ó. A impossibilidade de conceber a ideia de racismo reverso na sociedade. E aí, para quem perguntou se eu posso até utilizar as palavras-chave do texto, aqui utilizou. Né? Para tanto, aí vou dar um pontinho para responder. Vou dar um pontinho para responder o restante, né? Para tanto, o texto lança mão de linguagem verbal associada a não verbal, tá? Você não precisaria de a tanto assim, mas se soubesse a diferença, vocês poderiam utilizar, sugerindo de forma irônica que o racismo reverso só é possível na inversão das posições das personagens por meio da imagem espelhada. Então, é claro que vocês não precisam responder exatamente utilizando aqui de forma irônica, linguagem verbal ou não verbal, apenas responder que, só dessa maneira, partindo desse pressuposto, o racismo reverso, de acordo com a charge, só poderia existir considerando o espelhamento das imagens. Ok?
Entendido? Sim? A gente tem acesso a um gabarito depois da prova, igual no Enem? Sim, eles vão mandar, eles publicam esse gabaritinho para vocês. Então, eu estou mostrando agora. Tá? Vocês têm acesso. Entendido? Sim? Perceberam, meus amores, que é muito mais fácil do que parece? Uhum. E recebe rascunho também. Gente, muito mais fácil do que parece. Muito mais fácil, tá? E aí, muitas pessoas, né, perguntaram assim, professora, por que no enunciado fala explica a charge? Porque, olha só, vamos voltar aqui. A partir da leitura do texto 3, ou seja, o texto 3 vai te ajudar a explicar a crítica na charge. Então, o foco não é o texto 3, tá? É a charge, ok? E aí eu só vou citar essa crítica aqui, apontar essa crítica. Entendido? Não é para explicar por que, então, na exigência do reverso, né? Etc. Se você sair, esperar depois de 1h30, você leva a prova. Você leva a prova. Entendido, gente? Até aqui? Sim? Então, vidas, muitas pessoas também perguntam, né? Professora, eu começo pelas objetivas ou eu começo pelas discursivas? Sempre começar pelas objetivas. Por quê? Porque a prova é temática, gente. Então, quando chegar nas discursivas, você vai ter toda a discussão que o PIS me fez na sua cabeça. Vai ser muito mais fácil responder a prova. Muito, muito mais fácil responder a prova, tá? Até coloquei aqui um exemplozinho para vocês, né? De quem tinha o primeiro texto da prova, por exemplo, do PISM 3, que é o nível mais alto que a gente tem. Falava assim: leia o texto 1 a seguir, de autoria do jornalista, para responder a questão. Aí a questão falava assim, ó. O texto lido apresenta uma crítica ao trabalho de entregas por aplicativo. Aí cobrou essa questão aqui na discursiva, ó. Indique a crítica presente na charge acima, explicando como os elementos visuais contribuem para a construção de sentido. Foi a mesma questão de vocês. Só que lá no PISM 3. Aí, de repente, alguém vira aqui e vai responder e fala assim, meu Deus, eu não consigo identificar a crítica. Nossa Senhora. Só que aí, ó, a prova inteira discutiu essa crítica. Então, a prova inteira objetiva já respondeu isso aqui. Era só fazer o que a gente fez agora, de analisar os elementos. Fui transferida para outra chamada, mas eu voltei. Então, meus amores, todo o material tá elaboradinho, bonitinho para vocês, tá? Agora vocês têm aula, né, com outro professor. Então, eu coloquei, vocês pegarem material mais à frente, passo a passo, tá, gente? Coloquei questões para vocês fazerem. Coloquei literalmente assim, primeiro ponto, leia o enunciado. Segundo ponto, faça tal coisa, com gabarito, tudo bonitinho. Super certo. Vocês estão prontos, estão preparados. Agora sai para a prova do PISM, porque a prova vai ter essa base. Beleza? Sim? Então, vidas, beijo grande para vocês, beijo grande para vocês. Muito obrigada pela participação de hoje. Fiquem tranquilos, porque a prova não vai sair disso, tá? A prova não vai sair disso. Vocês vão mandar a lista de exercícios? Acredito que eles devem enviar para vocês sim, tá? Mas vou verificar para vocês. Ok? Sim? Gente, prazer foi meu, vocês foram ótimos. Material já está com vocês. Vou mandar o material riscadinho para vocês agora também, beleza? Sim? Vidas, boa aula. Agora vocês têm aula de física? Aí, ó. Vocês têm aula com o melhor da física. Expedito, ele é maravilhoso, maravilhoso. Aproveitem esse momento com ele. Eles estão em mais do que boas mãos, ok? Vidas, beijo, amigo.
Beijo grande para você. Vou deixar os meninos. Beijão, viu? Até mais. Tchau, tchau, Lely. Deixa eu me arrumar aqui, deixa eu parar a gravação para iniciar na nossa